explicando a polêmica e o posicionamento da Secretaria de Meio Ambiente da cidade e também do Corpo de Bombeiros. Vamos entender essa história. Libera. Na cidade de Jaíba, nesta semana, começou uma polêmica quando funcionários da prefeitura iriam iniciar um corte de uma árvore no centro da cidade. No momento em que os homens e máquinas chegaram no local, moradores indignados com a ação impediram com que o feito fosse realizado, com protestos nas redes sociais e com a intervenção de ativistas em defesa do meio ambiente. Até um homem se acorrentou no tronco da árvore. Por telefone, o secretário de Meio Ambiente de Jaíba, José dos Santos, disse que o Corpo de Bombeiros teria feito uma vistoria no local e que o corte seria promovido pela sua secretaria, juntamente com a de obras. Um morador gravou um vídeo denunciando e alegando que o secretário estaria usando do poder público em benefício próprio, pois o mesmo seria proprietário de uma lanchonete ao lado da árvore. Uma árvore histórica vai ser jogada ao chão por conta de alguém que, por interesse próprio, para os bens, para proteger seus bens, e não está satisfeito com os vendedores ambulantes que ficam na sombra, então ele quer demolir a árvore. Eu acho. Quem é essa pessoa, Zé Francisco? É o dono da lanchonete do lado aí. Ele é o que na cidade? Secretário do Meio Ambiente. O Corpo de Bombeiros informou para o nosso jornalismo que não teria autorizado o corte e que fizeram sim uma vistoria no mês de janeiro. Segundo a corporação, a árvore não representa riscos eminentes para a integridade da população. O Corpo de Bombeiros ele fez a vistorias nessa referida árvore e verificou que não há um risco iminente de queda. Quando a árvore não há o risco iminente de queda, geralmente o Corpo de Bombeiros não faz o corte. E quando a árvore ela apresenta todas as condições fitossanitárias em condições, sem situação assim, de risco, então o Corpo de Bombeiros, para o corte de uma árvore, isso dessa forma, é solicitado a autorização do órgão ambiental, isso do município. Sem essa autorização, o seu corte não é efetuado. E dessa referida árvore, o bombeiro emitiu assim, um laudo que não havia risco assim, de queda, e assim, portanto, isso não foi favorável ao corte. Mas se houver o interesse do município em assim, efetuar o corte assim, da árvore, não cabe ao Corpo de Bombeiros dar algumas parecer isso a respeito. Só para esclarecer, o Corpo de Bombeiro então não condenou a árvore e cabe à Secretaria de Meio Ambiente decidir se corta ou não a árvore. Isso justamente, durante a vistoria não foi verificado nenhuma assim, situação favorável ao corte da árvore. Então, isso é necessário um órgão ambiental se manifestar assim, a respeito e a necessidade ou assim, o interesse público em suprimir assim, a árvore, mas por parte do Corpo de Bombeiros não foi aprovado o corte da árvore, porque ela se apresenta todas as condições fitossanitárias estáveis e não havia um risco iminente de queda. E se ela estivesse seca, ou algum tipo de rachadura, ou alguma outra condição, raiz exposta, outra situação que revelasse uma situação de risco, o bombeiro teria feito o corte imediato ou agendado o corte. Então, no caso, de acordo com um relatório da ocorrência, não foi verificada a situação de risco. Muito bem. Eu acho que nós resolvemos, em parte, e por definitivo pode se interpretar que sim, o esclarecimento sobre o fato. Então o Corpo de Bombeiros deixou bem claro. A árvore não foi condenada e é de competência da Secretaria do município, é de competência dos órgãos de fiscalizadores, como é o caso de Jaíba, que tem o CODEMA, né, simplesmente o CODEMA, dentro de sua diligência com os conselheiros, definir e autorizar o corte da árvore ou não. Então o Corpo de Bombeiros acabou de dizer, não há risco eminente, então não há motivos o suficiente para o fazê-lo. Eu achei interessante a fotografia do homem lá que subiu na árvore, se acorrentou, né? Foi uma forma de protesto e uma forma de impedir com que pudesse cortar a árvore. Coloca as imagens aí, por favor, produção. Olha que imagem interessante e inusitada, né?